Olá, aluno internauta, nossa aula número 1 sobre logaritmo, ok? Muito bem, logaritmo nós representamos da seguinte forma: logaritmo de A na base B igual a C. Então, dessa maneira é que nós escrevemos o logaritmo de um número qualquer, ok? Bom, vamos dar nomes aos bois aqui. Esse Azinho que eu leio logaritmo de A na base B, dando igual a C, esse Azinho nós chamamos de logaritmando, ok? Logaritmando. Vamos escrever aqui, logaritmando. Este Bzinho aqui embaixo nós chamamos de base. E o resultado do log de A na base B nós chamamos de expoente, ok? Expoente. Portanto, nós lemos da seguinte maneira: logaritmo de A na base B igual a C. Esse A nós chamamos de logaritmando, este B nós chamamos de base e o resultado nós chamamos de expoente, ok? Muito bem. Para podermos calcular o logaritmo de um número em uma base qualquer, existem algumas regras. Por exemplo, o nosso logaritmando, o nosso A, o nosso logaritmando, sempre deverá ser um número positivo, ou seja, maior do que zero. Tá? Então, aqui neste lugar, no lugar do A, só poderemos calcular logaritmos de um número positivo, né? Mesma coisa com a base também deverá ser positiva e, além disso, ela deverá ser diferente de 1. Né? Aqui é B, então a nossa base, além de ter que ser positiva, maior do que zero, também deverá ser diferente de 1, ou seja, nesse lugarzinho aqui, no lugar da base, não podemos ter o número 1. Nesse lugarzinho aqui, no lugar do logaritmando, do nosso A, não pode haver números negativos. Também na base não poderá haver números negativos, ok? Então essas são as regras para que nós possamos calcular o logaritmo de alguém numa certa base, né? Então, recapitulando, o logaritmando deverá ser sempre um valor positivo. A base também deverá ser positiva e, além disso, diferente de 1. Ou seja, aqui não pode números negativos nem o número 1, ok? Muito bem, mas como que nós calculamos um logaritmo, né? Então, por exemplo, logaritmo de A na base B igual, digamos aí, a C. Como é que nós vamos calcular esse logaritmo e chegar no resultado? Muito bem, é muito simples, na verdade. A base, você pega a base e vai lá com o expoente, não era? Olha só, aqui nós tínhamos a base, o logaritmando, e o resultado, que é o nosso C, nós chamamos de expoente. Olha por que ele se chama expoente. Porque ao resolvermos o logaritmo, este C vira expoente da nossa base, igual a A. Quando você leva a base lá com o seu expoente, desaparece o logaritmo, só sobra o A, né? Então, na verdade, resolver logaritmo é simplesmente resolver uma potenciação, não é? Então, de novo, para resolvermos o logaritmo, nós pegamos a base deste logaritmo, levamos lá com o expoente, portanto fica B elevado a C, né? Igual ao A, que é o nosso logaritmando. Ok? Por exemplo, vamos calcular aqui o logaritmo de 32 na base 2. Quanto que é o logaritmo de 32 na base 2? Vamos chamar aqui de x. O resultado eu chamei de x, ok? Muito bem. 32 é o nosso logaritmando, 2 é a nossa base. Eu vou calcular, vou encontrar o resultado. Esse resultado nós chamamos de
expoente, ok? Muito bem. Para resolvermos, olha aqui em cima, pega-se a base, leva lá do outro lado com o seu expoente e resulta no logaritmando, né? Então, o 2, que é a nossa base, vai lá com o seu expoente e ficamos com 2 elevado a x é igual a, quando a base for para lá, desapareceu o logaritmo, ficou 32. Pronto. Resolver, portanto, um logaritmo é resolver esta equação exponencial, né? Para isso, basta que nós igualemos as bases nos dois lados. 32, se nós pegarmos o 32 e fatorarmos o 32, 32 por 2 dá 16, 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 32 é 2 elevado à quinta. Portanto, 32 é 2 elevado à quinta. Vejam, equação exponencial, basta que você iguale as bases, igualadas as bases, podemos simplificá-las. Portanto, x é igual a 5. E assim nós resolvemos o nosso logaritmo, ok? Na próxima aula resolveremos mais exercícios.